Ora então, bom dia a todos os irmãos e irmãs. Graças a Deus por estarmos aqui, por aquilo que já aconteceu neste culto, por termos recordado a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. E isto é uma maneira também que o Senhor deixou de a Igreja proclamar o Evangelho, de anunciar que o Senhor Jesus Cristo é o Salvador, é o Redentor do mundo e que foi através da sua morte que Ele nos concedeu vida, através do seu sacrifício, derramando o seu sangue, que Ele nos purificou de todo o pecado. Não apenas cobriu, como acontecia no Antigo Pacto, mas removeu completamente o pecado, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos então à nossa mensagem de hoje, inserida naquele tema que estamos a tratar aqui aos domingos, eu e vários irmãos, sobre os atributos de Deus. Há realidades e substâncias que não podem ocorrer juntas ou misturar-se. Não pode haver luz e escuridão simultaneamente. Não podemos estar secos e molhados ao mesmo tempo, assim como vivos e mortos, santos e ímpios, salvos e perdidos, Deus e pecado. São coisas que não podem conviver, não podem acontecer em simultâneo, ou não podem juntar-se, não podem ser misturadas de forma alguma. É nosso propósito aprofundar o nosso conhecimento de Deus, particularmente o seu caráter santo e o que isso implica na nossa relação com Ele, com os seus filhos, com o mundo e com a natureza que Ele criou. Levar-nos a viver uma vida que honre e glorifique o seu santíssimo nome. Aos domingos estamos a aprofundar o nosso conhecimento sobre os atributos de Deus, como eu já disse, e a sua relação com a salvação. Atributo é o que é próprio ou peculiar de alguém. Sinal distintivo. É um sinal distintivo. Qualidade, condição, símbolo, propriedade essencial de uma substância. E o dicionário aqui diz mesmo isto. Por exemplo, os atributos de Deus. Está lá no dicionário da Porta Editora. Hoje vamos meditar na santidade de Deus. Deus é santo. Que significado e que alcance tem esta verdade? De que forma somos afetados por ela? Causa algum impacto na nossa vida? Para tentarmos responder a estas e outras questões, vamos analisar passagens bíblicas que nos falem deste tema. Podemos dividir a nossa meditação em 3 secções. Primeira, Deus é santíssimo. Segunda, Deus exige santidade. Terceira, só Deus pode santificar o pecador. E vamos estar então atentos a todas elas, mas depois eu pedi especial atenção para alguém que não tenha ainda esta esperança viva no Senhor Jesus Cristo, esta esperança de que vai estar com Ele, que vai morar com Ele, ter muita atenção em relação à terceira secção dos nossos pensamentos, da nossa meditação. Então, em primeiro lugar, Deus é santíssimo. Santo, santo, santo. E nós lemos assim em Isaías 6:3. Clamavam, isto é, os serafins clamavam uns aos outros dizendo: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo. E em Apocalipse capítulo 4, o versículo 8, diz assim: E os 4 animais, ou os 4 seres viventes, como dizem outras versões, tinham, cada um de per si,
6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. No hebraico bíblico, o grau superlativo de um adjetivo fazia-se por vezes triplicando a palavra. Por exemplo, Kadosh, 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 que quer dizer santo, 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 e que está em Isaías e não só. A santidade de Deus é intrínseca, absoluta e exclusiva. Intrínseca quer dizer que faz parte da sua própria natureza. É algo que está intimamente ligado à essência, à substância do ser. Não é algo que venha de fora. Se vier de fora, é-lhe extrínseca. Mas aqui nós consideramos que esta santidade é intrínseca ao próprio Deus. E já vamos desenvolver isso um pouco mais. Ela é também absoluta e ela é exclusiva. E, continuando, diz assim, ou digo assim, é por isso imensurável, não se pode medir, é incomparável e é inatingível. Deus é santo em todos os aspectos e dimensões. Portanto, nós não podemos medir aquilo que é absoluto. Por isso é que eu digo que é imensurável. Porque se a santidade de Deus é absoluta, ela não pode ser medida. Isto é, eu não posso usar um instrumento de medida ou um padrão para dizer quanto vale, quanto mede essa santidade. É imensurável. Depois, ela é também incomparável, porque não há ninguém, não é, que possa comparar-se a Deus em nada, inclusive em santidade. Não pode, de maneira nenhuma, é incomparável. E é inatingível, não é? Porque ninguém consegue chegar ao grau de santidade que Deus possui. Deus é santo em todos os aspectos e dimensões. E então vamos dividir esta secção em 3 pontos. O primeiro, ele é santo por natureza. Ele é santo por princípio e ele é santo por prática. Em primeiro lugar, é santo por natureza. Diz assim o Salmo 96, versículo 9. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Temos aqui a santidade de Deus. E a santidade de Deus, apreciada pelo salmista, é algo de uma beleza extraordinária. É próprio de Deus. Aliás, Deus fez tudo e viu que era muito bom. Agora, se tudo o que Deus criou é bom, é maravilhoso, se a terra está cheia da sua glória, como nós também já vimos em Isaías, imaginai como é Deus. Como é Deus. Porque a sua criação não é comparável com o próprio Deus. Então, a sua santidade de que nos fala aqui. Podíamos usar muitas mais passagens, mas o nosso tempo não seria suficiente para nós, em tempo útil, falarmos de tudo o que queremos falar nesta manhã. A beleza da sua santidade. Deus, o Criador, sendo eternamente existente, está separado da sua criação. Este é também um significado de santidade. É a separação. Os vasos do templo eram santos, não por serem de um ouro especial, não por qualquer razão mística que lhe quiséssemos atribuir ao que o povo de Israel, os sacerdotes em particular, lhe atribuíssem, se bem que alguns, muito provavelmente, pensariam dessa maneira, mas erradamente. Era ouro como outro qualquer, eram vasos que podiam ser usados para outra qualquer coisa, se ao serem
confeccionados, não lhes tivesse sido dado um destino correto, um destino pré-definido. Um destino pré-definido. Eles foram feitos para uso exclusivo no templo. Para serem usados no templo de Deus. E é por isso que eles são chamados santos, porque estão separados para uma função, para algo muito específico e não podem, não devem ser usados para outra coisa qualquer. É por isso que eles são considerados santos. Não por causa da sua natureza, mas por causa da sua função. A sua função é realmente aquela e não outra. Assim também, nós podemos considerar que o crente está separado do mundo. E nesta acessão, ele é santo, logo à partida, em posição, porque está separado do mundo. Portanto, separação é um significado também de santidade. Separação. Mas a palavra santidade tem um significado muito mais amplo e muito mais elevado. Muito mais elevado do que a mera separação. Porque eu também posso separar duas coisas más, uma da outra, embora depois, no fim, o resultado de uma e de outra acaba por ser o mesmo, o mal, a iniquidade. Mas posso separar duas coisas más, uma da outra. E, no entanto, nenhuma delas é santa na acessão que nós normalmente entendemos do que é a santidade. Eu era para ler, mas não consigo só ler, portanto, espero não me alongar demasiado nas considerações que faço, para além daquilo que escrevi. Então, ele está separado da sua criação em todos os aspectos. Assim, do ponto de vista da santidade, da pureza, Deus é incontaminável. Deus é incorruptível. Qualidades que não podemos atribuir à criação. Como vemos em Gênesis 3, não é? O que é que aconteceu à criação? Pelo pecado ter entrado no mundo através de Adão e Eva, a terra é maldita por causa de ti, Adão, disse o Senhor. Por tua causa a terra foi amaldiçoada. E então a terra passou a enfermar de muitas coisas, não é? E hoje em dia nós vemos que toda a criação geme sobrecarregada por causa do pecado que entrou no mundo. Então Deus está separado de toda a sua criação e em termos de santidade e de pureza ele é incontaminável e incorruptível e por isso não pode de forma nenhuma ser comparado a mais nada nem ninguém. Por outro lado, Deus é triuno. Deus é triuno. Por isso o Pai é santo, o Filho é santo e o Espírito é santo. Que normalmente nós usamos a designação Espírito Santo. Portanto, o Espírito até é aquele que normalmente tem sempre à frente a designação de santo. Não é por isso que qualquer das pessoas é superior, seja em santidade, seja em poder, em glória, aos outros. O Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito Santo é santo, em igualdade. São nos três imensurável, não é? Incomparável e inatingível. Portanto, só Deus nas três pessoas tem este atributo em absoluto. Então, Deus é santo por natureza, mas também é santo por princípio. Isto é, Deus não pode ter princípios, preceitos ou desígnios que não sejam perfeitos, puros, santos. Tudo em Deus é santo, não é? Começando pelos princípios. Na área dos princípios, no campo dos princípios, dos preceitos, dos juízos, Deus não pensa mal,
Deus não tem em si nada no seu pensamento, na sua ideologia, digamos assim, na sua ética, nada que possa ser considerado imperfeito, impuro ou pecaminoso. Não. Pelo contrário, tudo nele é puro, tudo nele é santo. Tudo nele é perfeito, tudo nele é santo. E podemos ver isso num salmo, o Salmo 139, que nós já consideramos aqui algumas vezes, tantas vezes, que diz assim: quão preciosos me são, ó Senhor, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. O Salmo 139, 17. Mas diz também assim Jó, capítulo 15, versículo 15. Eis que ele não confia nos seus santos. Ele não confia nos seus santos. E nem os céus são puros aos seus olhos. Vede quão elevada é a santidade de Deus. Quão incomparável. Que ele, até os céus, que nós dizemos que são santos, não é? Que há santidade, o seu santo templo, o seu santo, a sua habitação é santa, mas nem os céus, aos seus olhos, são puros. E ele não confia nos seus santos. Quer dizer, os seus santos não atingem este grau de perfeição, de pureza e de santidade que é só atributo de Deus. Mas não apenas Deus é santo por natureza, Deus é santo por princípio, mas ele também é santo por prática. E diz assim a palavra de Deus: justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Salmo 145, 17. Ele é santo em todas as suas obras. Não há nada que Deus faça que possa merecer reparo, que se possa ser considerado incompleto ou imperfeito, ou desajustado. Nada. Tudo o que ele faz é bom. Tudo o que ele faz é correto. Tudo o que ele faz é puro. Tudo o que ele faz tem um propósito. Esse propósito é de acordo com o seu beneplácito. A sua vontade é soberana, como nós sabemos. E, portanto, é a vontade de Deus que é perfeita, que é completa, que também se insere ali nos princípios. A vontade de Deus é uma vontade perfeita. Podíamos ver nos princípios incluir a vontade. Então, em prática, do ponto de vista da ação, da conduta de Deus, verifica-se uma santidade e uma pureza absoluta. Tudo o que Deus faz é perfeito. Tudo o que Deus faz é perfeito. E citamos apenas este Salmo 145 para o ilustrarem, mas muitos mais nós temos que falam da integridade de Deus em todas as suas obras, em toda a sua linha de atuação. Vamos passar ao segundo ponto. Deus é santíssimo e, em segundo lugar, ele exige santidade. Deus exige santidade. E nós já citámos aqui várias vezes esta manhã, até as crianças já recitaram, muito bem que vós decorastes estes versículos que são maravilhosos. E então o Senhor disse lá aos israelitas no Velho Testamento: porque eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Para que sejais santos, porque eu sou santo. Claro que há mais passagens, ainda até em Levítico, que falam desta verdade. Deus a exigir santidade ao seu povo. No Novo Testamento, em Pedro, na primeira de Pedro, diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito:
Sede santos, porque eu sou santo. 1 de Pedro 1,15 e 16. Já vimos aqui a passagem lida muito apropriadamente, porque é um tema, aquele tema que Pedro está ali a desenvolver é sobre a santidade prática, que é a santificação, não é? Temos a santidade, que é um estado, uma qualidade, e temos a santificação, que é um processo, não é? E, portanto, fala da necessidade de santidade na presença de Deus, e Pedro ali faz várias exortações em toda a passagem que ouvimos. Podemos também dividir este segundo ponto em 3 subsecções. E a primeira é que Deus não convive com o pecado. Deus não pode conviver com o pecado. Como diz a Escritura, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías 59:2. É muito importante este versículo. Se queremos ser ouvidos por Deus, temos que ter em conta qual é o estado da nossa alma. Como nos encontramos? Como se encontra a nossa alma? Estamos nós corrompidos, contaminados? Não é? Há em nós pecado? Então, cuidado. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. João 9,31, estão a ver o contexto. Aquele cego de nascença diz isto aos fariseus, aos doutores da lei, às autoridades religiosas daqueles dias. Deus não ouve. Sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Deus não pode conviver de forma alguma com o pecado. A santidade de Deus é totalmente incompatível com a imperfeição, a impureza, a iniquidade. Numa palavra, com o pecado. Mas não só não convive, como Deus não tolera o pecado. Deus podia não conviver, mas dizer, pronto, é lá com eles, deixa-os estar. Mas não. A santidade de Deus não pode tolerar o pecado. O seu objetivo, o objetivo de Deus, é erradicar o pecado definitivamente. E sabemos que isto vai acontecer. Isso acontecerá quando Deus limpar de nossos olhos toda a lágrima e não houver mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Quando não houver isto, é sinal de que não há pecado. O pecado desapareceu. E, portanto, já não há ninguém a prejudicar outro, a causar lágrimas, a causar dor, a causar pranto. Já não há injustiça. Entretanto, vivemos aqui. E Deus odeia o pecado na vida do ser humano, mas muito mais ainda na vida do crente. Se Deus não quer que o homem viva no pecado, muito mais Deus não pode ver o pecado na vida dos seus filhos. De forma alguma. Ninguém poderá comparecer perante Deus sem estar totalmente santificado. Portanto, Deus não tolera o pecado, Ele exige santidade absoluta. Como diz a palavra, segui a paz com todos. E mais. Os meninos sabem. Segui a paz com todos e os mais... Alguns sabem, estão a ver? Os mais velhinhos, não é? Sabem. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a qual, o quê?
Sem a qual santificação. Não é? Sem a qual santificação. Porque acerca da paz, devemos ter paz com todos os homens, mas é quanto estiver em nós. Se essa pessoa não quiser ter paz connosco, nós não ficamos reféns de nada. Não quer, não quer. Já o problema não é nosso. Nós queremos ter paz com toda a gente. Já o recíproco pode não ser verdadeiro. Então, estamos completamente... aí estamos escusados, porque não depende de nós. Agora, em relação à santificação, é uma condição sine qua non para vermos Deus. Para vermos Deus. Não é possível alguém ver a Deus estando em estado de pecado. Não pode. Portanto, poderá parecer uma exigência radical, mas não é. A natureza de Deus não permite outra situação. Deus é puro por natureza, já vimos que é puro por princípio, Ele é puro por prática, vimos isso no primeiro ponto, e agora Deus exige realmente santidade. Portanto, Ele não convive com o pecado, mas ainda vamos mais longe, Ele não tolera, não admite o pecado e vai erradicá-lo deste mundo. Em terceiro, desta secção, nós temos a condenação. Deus condena e castiga o pecado. Deus condena e castiga o pecado. O salário do pecado é a morte, como nós lemos em Romanos 6:23. O pecado não existe sem um agente que o pratique. Assim, diz a palavra, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Segundo aos Tessalonicenses 1:9. Então, há um castigo para o pecado. Agora, o pecado em si, sozinho, ele tem que ter realmente um hospedeiro, não é? Ele tem que ter, como se diz hoje muito, um suporte. Há um suporte, o pecado existe, mas tem que existir em alguma coisa ou em alguém. Tem que haver um suporte. E esse suporte que é o agente, porque é ele também que pratica o pecado. O pecado tem que ser praticado, não é? Ele existe em potencial, mas depois tem que se desenvolver para ser pecado na vida de alguém. Esse alguém é o agente e esse agente é apanhado com as mãos sujas de pecado. O agente. Então onde é que Deus castiga o pecado? Em abstrato? Aí há algures nas potestades do ar? Também, esse que trouxe o pecado à humanidade, Satanás, ele vai ser castigado e de que maneira? Mas no agente, naquele que pratica o pecado, sem dúvida que sim. E de que forma, e de forma particular, portanto, temos aqui que Deus castiga, dizendo aqui o apóstolo Paulo, por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. E de forma particular os apóstatas, quando diz, de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Isto é, o indivíduo que gozou parte do processo de santificação. A sua vida melhorou porque esteve no processo, mas apostatou da fé, não é? Este livro de Hebreus fala muito deste perigo de apostatar. E então, aqui, ele depois faz comparações até com a própria chuva, com a natureza, com a terra, mas não é disso que vamos falar agora. Ele diz que estes apóstatas que pisaram a pés o Filho de Deus e tiveram por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizeram agravo ao Espírito da graça, esses são merecedores de maior castigo, de muito maior castigo.
Mas ninguém se engane. Não é preciso cometer grandes crimes e outros pecados horrorosos para ser condenado. Não é? Basta não crer em Cristo Jesus. Isto pode parecer a quem não for cristão, para quem o nome de Jesus Cristo não tem a importância que deve ter para todo o ser humano, em particular para os crentes. Pode parecer exagerado, excessivo da nossa parte. Mas é, porque nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu, debaixo do sol ou debaixo do céu, nenhum nome há dado entre os homens pelo qual vamos ser salvos. A salvação vem só por um. É só dele. Não é de mais outro nome qualquer. Não é outro nome qualquer. Seja ele qual for esse nome. É ao nome de Jesus Cristo que se vai dobrar todo o joelho. E então, como estava a dizer, basta não crer em Jesus Cristo. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Lemos isto em João 3, versículo 18, não é? E depois temos mais passagens, muitas mais. Mas acho que esta é bastante para nós vermos que não é preciso muito. Vou pôr aspas. Não é preciso muito para a pessoa ser condenada. Se bem que isto não é muito, isto é o todo. Porque não crer em Cristo é a perdição irremediável para qualquer ser humano. É? Agora, não é preciso cometer pecados horrendos, não é preciso cometer grandes crimes para ser considerado digno de morte, digno de condenação eterna. Não, basta não crer. Então, vimos também as 3 subsecções desta. Deus não convive com o pecado, Deus não tolera o pecado e Deus condena e castiga o pecado. E vimos de que forma é que Ele faz isso. E agora vamos passar, então, à terceira e última parte. Só Deus pode santificar o pecador. Ao homem é impossível tornar a sua natureza melhor. Não há nada que o homem possa fazer que o torne digno e aceitável aos olhos de Deus. O homem está morto em delitos e pecados. Só Deus, pela sua imensa graça, pode reabilitar o ser humano. Ele é misericordioso e longânimo e quer salvar todo o contrito de coração. O Senhor não retarda a sua promessa, diz a palavra, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Estão a ver? Em 2 de Pedro 3,9 diz isto. Mas como pode Deus perdoar ao homem sem comprometer a sua justiça? Como pode o homem tornar-se puro e santo, por forma a poder ver a face de Deus? Ou ver Deus face a face? Só Deus pode fazer isso. E falo perfeita e legalmente, mantendo-se a si mesmo íntegro, justo e santo. Deus justifica o pecador, mas não atropela, não vai contra a sua própria justiça. Ele continua a ser santo e justo nesta atitude também, de justificar o homem, de o tratar como se ele nunca tivesse pecado. E porquê? Porque cumpre toda a justiça, como o Senhor Jesus disse a João Batista. É preciso, interessa cumprir toda a justiça. Toda a justiça. Vamos também dividir em 3 partes esta secção. Como é que Deus então faz isto? Mantendo-se a si mesmo íntegro, justo e santo. Em primeiro lugar, pelo sangue de Cristo. Sabendo, também já lemos aqui esta manhã, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro,
que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como o de um cordeiro imaculado e incontaminado. Não é? Portanto, os versículos 18 e 19 de 1 de Pedro 1. Então é pelo sangue de Cristo. Ele derramou o seu sangue ali naquela cruz, na cruz do Calvário, para nos purificar de todo o pecado. Para nos purificar de todo o pecado. Aquilo que se fazia no Velho Testamento, no templo, em que o sacerdote levava o sangue e espargia o altar, ele fazia isso no altar dos sacrifícios, no altar de cobre. Ele fazia isto todos os dias. Mas lá dentro, no Santíssimo, ele fazia uma única vez. Ele fazia uma única vez. Era no dia do Yom Kippur, o dia da expiação pelo pecado. Ele ia lá e espargia então o propiciatório que estava sobre a arca da aliança com o sangue. Primeiramente por si próprio, porque o sumo sacerdote era pecador também. E depois por todo o povo. Jesus fez isto uma vez. O livro de Hebreus mostra isso de forma exaustiva, como é que o Senhor Jesus realizou uma eterna e perfeita salvação. Mas também nos santifica. Como é que Ele faz isto? É pelo sangue de Cristo, mas também pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Santifica-os na verdade. Disse o Senhor Jesus naquela oração ao Pai, no capítulo 17 de João. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Estás a ver? A palavra de Deus, que é a verdade, santifica. Ela santifica. Assim como ela é geradora de fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ela também infunde santificação. Ela também leva a pessoa a alinhar o seu pensamento, os seus propósitos, os seus objetivos, os seus desejos por Cristo, por Deus. Então, ela limpa, ela lava, ela tem uma figura que é a água. Assim como a água lava, a palavra também lava, também limpa, também purifica. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a palavra, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Como nós conhecemos em Efésios, capítulo 5, 25 a 27. Então, pelo sangue de Cristo, pela palavra, mas também pelo Espírito Santo. Não é? Que nós, até mesmo nos nossos coros, falamos tão pouco. Falamos tão pouco, não é? Nos nossos hinos e nos nossos coros. Mas ele também não veio para falar de si mesmo, não é verdade? Mas para falar de tudo que tem visto e ouvido. E ele glorificará, está a glorificar, e tem glorificado até aqui o Senhor Jesus, e há de receber do que é dele, do que lhe pertence. Então, pelo Espírito Santo. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6:11. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Estão a ver? O Espírito Santo também opera esta santificação em nós, porque é Ele que nos regenera e renova.
E ainda, isto era em Tito 3,5, para quem quiser tomar nota, depois eu posso, inclusivamente, aliás, isto vai estar na plataforma, não é? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Portanto, nós estávamos mortos em ofensas e pecados, mas fomos vivificados juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Então, o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito, como Jesus disse a Nicodemos no capítulo 3 de João, versículos 5 e 6. Então, para concluir, vamos dizer o seguinte: vimos que Deus é 3 vezes santo, que Ele é santo por natureza, por princípio e por prática. Tal realidade deve levar-nos a adorá-lo e a temê-lo e a obedecer-lhe sem reservas, seguindo o exemplo máximo do Senhor Jesus Cristo, o qual viveu uma vida imaculada, totalmente isenta de pecado. Todos temos consciência dos nossos fracassos. Honestamente, não temos sido seus imitadores como filhos amados. Mas estamos a tempo de mudar o nosso comportamento diante de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus. Portanto, nós não temos sido imitadores de Deus, nós não temos andado sempre nos seus caminhos, não temos andado corretamente. Aliás, a palavra de Deus diz que aquele que disser que não tem pecado, engana-se a si mesmo. Portanto, há momentos em que nós falhamos, há momentos em que nós caímos, mas o Senhor está próximo, não é? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Irmãos e irmãs, estamos a tempo de mudar, nunca é tarde. Então, vamos, enquanto estamos aqui, enquanto temos oportunidade, vamos fazer isso mesmo, andar nos caminhos do Senhor. Vimos que Deus exige santidade. Ele não convive com o pecado, Ele não tolera o pecado na vida do homem, muito menos na vida do crente. E castiga o pecado, condenando o ímpio. Se não fosse a grande misericórdia e a graça de Deus, quantas vezes o homem já teria sido erradicado da face da terra, nós incluídos. Mas Deus não dorme, nem se esquece de nada. Tudo o que acontece está gravado na infinita memória do Deus omnisciente. Por isso o apóstolo exorta: havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. 2 de Pedro 3, 11 e 12. Por fim, vimos que só Deus pode santificar o pecador, que contrito e arrependido receber pela fé o único Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que, através do sacrifício de si mesmo, pagou o resgate das nossas almas, purificando-nos de todo o pecado pelo seu sangue imaculado. Agora, pois, devemos permanecer puros, separados do mundo e da sua impiedade, até à vinda do reino glorioso de Cristo. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. 2 de Pedro 3,14. Amém.